Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras domina, o Corinthians reage, mas não o suficiente, venceu quem mereceu, criou até para aumentar a diferença em algum momento, mas o Rafael Veiga e o Roger Guedes foram os destaques do jogo, um para cada lado. A gente vai falar sobre essa partida, comando do Danilo, tá chegando técnico novo aí no Corinthians, Abel Ferreira mais uma vitória, chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, vamos lá. O Danilo comandou o time do Corinthians, técnico do Sub-20, pela primeira vez no profissional, e escalou um time que a gente não esperava, né? O Fagner começou no banco, entrou no segundo tempo, o Duqueiroz foi o lateral direito, colocou o Murilo, zagueiro jovem, ao lado do Gil na defesa, o que a gente até entende, né? Pela velocidade necessária na transição defensiva, o que não acontece normalmente no Corinthians. Só que ele abre o meio-campo com o Rony Fausto Vera, o Adson e também o Romero com o Yuri Alberto e o Roger Guedes. O Romero não dá, gente, não dá. Eu não quero ser definitivo, como não gosto de ser com nenhum jogador. Já teve os seus lampejos na outra passagem, nessa ele não chegou ainda. Pode ser que uma mudança no comando técnico possa recuperar o jogador, mas é impressionante. A bola bate na canela dele, ele tropeça na bola, ele não consegue acertar um passe, ele não acrescenta nada pro time, ele não tem uma finalização, não dá. O Romero realmente é complicado. E o Palmeiras, numa escalação que a gente já imaginava. O Dudu prioritariamente agora quer jogar pelo lado direito, mas com a presença do Arthur, canhoto, como jogava no Bragantino, faz a ponta direita, o Dudu esquerda, com o Rony centralizado na referência. Rafael Veiga voltando também ao time titular, que jogador impressionante é o Rafael Veiga. Como ele marca gols, comemorou a lá Valdívia, inclusive, como ele é efetivo para o time, como ele o time ideal passa por ele, juntamente ali do Gabriel Menino, o Gabriel Menino, Zé Rafael e tudo mais, na abertura de meio campo, na ausência do Marcos Rocha, o Mike e o Piquerez, que fica um pouco mais, né, em relação ao Vanderlan. Mas essa disputa na lateral esquerda ali tá bem interessante. E o Murilo, que zagueiro do Palmeiras, né? Um cara que vai ser convocado, acho que nesse próximo ciclo da seleção brasileira. Ele tem uma imposição física, ele chegou no Palmeiras, parece que já joga há muitos anos, e tem uma bola aérea ofensiva espetacular, com 15 minutos, 1-0 Palmeiras na cobrança de escanteio de Rafael Veiga. E como eu já falei em outras oportunidades, né, não precisa de ingresso para cabecear na bola na área do Corinthians, né? Entrada é franca. Você chega lá, você finaliza, seja de cabeça, seja de bicicleta, seja como for. E o Corinthians já tomou 800 gols dessa forma recentemente, inclusive contra o Palmeiras. Murilo foi lá, subiu, testou, tirou do Cássio, 1-0 Palmeiras aos 15 minutos. E ali, por mais que o Corinthians tivesse até ameaçado um pouco na intensidade, na vontade, aquela coisa toda, o Palmeiras abre o placar e aí só dá Palmeiras, né? E aí o Palmeiras impõe a sua volúpia, a sua organização tática, a sua transição rápida, né? Com jogadores muito mais qualificados, e aí parece... No primeiro tempo parece realmente que a gente está falando de um time contra um catado. Mas se explica muito, né? É óbvio que esse elenco do Corinthians não é para estar jogando essa bola minúscula que está jogando. É porque, enfim, foram muitas mudanças ao longo do ano. É um time sem confiança, o contexto do clube não ajuda. Enfim, muitos motivos que fazem com que o time não consiga jogar aquilo que a gente sabe que pode. É óbvio que esse time pode melhorar, pode jogar mais do que está jogando. E o outro lado é um time estabilizado, com um trabalho de um técnico há muito tempo, com um elenco que se conhece, os caras jogam de olho fechado. Então, obviamente, a supremacia ia acontecer. 35 minutos, uma jogada que vem do lado direito, o Dudu recebe, coloca pro Veiga, o Veiga chuta, a bola bate no Rony, ele não sabe onde tá, e o Veiga empurra para dentro do gol. 2-0 Palmeiras e poderia ter sido mais. Já no primeiro tempo, isso não acontece, vai pro intervalo e aí o Palmeiras visivelmente relaxa. Visível, eu não quero tirar o mérito do Corinthians, que reagiu, que foi para cima, que buscou o empate e tudo mais, mas é fato que o Palmeiras não jogou na sua habitual intensidade na segunda etapa. Até pelas trocas que o Abel Ferreira foi fazendo, já preservando alguns jogadores. Aos 18 minutos ali, ele tira o Rony e o Veiga, que estão voltando de lesão, coloca o Navarro e também o John, e é óbvio que perde qualidade. O John, menino muito promissor. Aliás,
obrigou o Cássio a fazer uma defesa cinematográfica no jogo, mas não dá para comparar com o jogador afirmado que já é Rafael Veiga. E o Navarro, o Navarro é um jogador mais, digamos assim, atrapalhado, vou usar esse adjetivo, mas ele faz uns golzinhos de vez em quando, né? Ele consegue preencher os espaços ali na área, mas ele não tem tanta, obviamente, qualidade quanto o Rony, que é um jogador que já sabe muito bem fazer a função da referência. Entre as trocas, no intervalo já, obviamente, o Danilo saca o Romero, coloca o Giuliano. O time também não melhora. Aliás, no primeiro tempo ainda, não entendi, ele tira o Fausto Vera para colocar o Maicon. Essa me surpreendeu. Porque o Maicon não vem jogando bem e o Fausto Vera, pelo menos, é um jogador dos meio-campistas, o mais afirmado, mais técnico, mais efetivo. Essa explicação ainda vai vir, né? Confesso para vocês que eu não tenho do porquê ele trocou ainda no primeiro tempo o Fausto Vera pelo Maicon. Depois, aí no segundo tempo, mais pro final, ele coloca o Paulinho na do Adson e tira o Yuri Alberto, hein? Nenhum treinador estava tirando o Yuri Alberto, mesmo com a fase técnica ruim, pois o Danilo não quis saber. Tirou o Yuri Alberto e colocou o Giovani, que até tentou fazer uma jogada no segundo tempo, mas depois foi travado pela marcação. E o Paulinho perdeu o que seria o gol de empate. O Paulinho perdeu, olha como é o futebol. O Palmeiras dominou boa parte do jogo, no segundo tempo deu uma relaxada, o Corinthians deu uma reagida, mas não chegou a ameaçar o gol do Everton, mas ainda assim, o Roger Guedes encontrou um gol, achou um gol no escanteio, ficou até bravo com o juiz que colocou na súmula gol contra do Piquerez. E foi, né? Eu entenderia se o árbitro botasse na súmula gol olímpico do Roger Guedes. Entenderia. Porque ele realmente faz um cruzamento rasteiro por baixo para enganar a defesa. Ela desvia, é que ela não desvia, né? O Piquerez faz o gesto técnico de tentar tirar a bola e a bola cai para dentro do gol. Então é um gol contra, mas eu vou te confesso que eu entenderia. E lá no campo, o Roger Guedes não viu o gol pela TV ainda. É claro que ele comemorou como se fosse dele, né? Seria um gol maravilhoso, né? Um gol olímpico. Não é toda hora que acontece. E premia um jogador que é impressionante, né? O Roger Guedes é o melhor jogador do time, mas isso até não tem sido algo tão positivo. É claro que é positivo você ter um jogador como destaque, o Roger Guedes tá se doando para o time, o momento técnico dele é bom, mas é ruim quando você tem só um jogador jogando para o time, né? E ele realmente está tentando resolver. Às vezes a gente até o critica como um individualista, mas é que muitas vezes ele tem que resolver. E como muitas vezes ele consegue resolver, ele tá nessa autoconfiança, né? Ele arrasta, ele carrega, ele joga pelo lado esquerdo, ele tenta o drible, ele cobra falta, ele faz tudo no Corinthians. Porque o Yuri tá numa fase péssima, o meio de campo não funciona, então bota no Roger Guedes que ele resolve. E ele achou esse gol ali que colocou o Corinthians no jogo. E vejam só, o Paulinho teve a chance ainda, gol aberto, ele tira do Everton, mas chuta muito forte, ela passa isso aqui. É verdade também que o Palmeiras obrigou o Cássio a fazer aquele milagre no chute do John e também teve uma bola na trave, acho que do Navarro, em que ali o Palmeiras poderia ter ampliado o marcador. Aliás, em contra-ataques, o Palmeiras poderia ter feito mais gols. Ainda assim, mesmo com a reação do Corinthians, o Palmeiras, se quisesse ou se apertasse, ou se tivesse mais efetividade, poderia ter ampliado o marcador. A verdade é essa. Por isso que o resultado foi justo. Por isso que eu acho que o Palmeiras mereceu a vitória. Porque no primeiro tempo foi dominante e no segundo tempo, mesmo que o Corinthians tivesse esboçado uma reação, o Palmeiras sempre teve no jogo para marcar mais um gol. Então, mesmo que o Paulinho tivesse feito aquele 2-2 ali naquele momento, não dava para dizer que o Palmeiras não ia buscar um terceiro gol e não pudesse conseguir. Então, o futebol ele é muito, né, volátil, né? A gente não sabe, né? Alterna de mão muitas vezes a posse de bola e o detalhe faz a diferença. Então, agora, sobre as trocas do Abel Ferreira, você tem o Mike, né, que está voltando de lesão também, que substitui o Marcos Rocha para entrar o Gustavo Garcia. Tem o Richard Rios, que está se afirmando cada vez mais, entrando na do Zé Rafael. O John, como eu falei, entrou na do Veiga. O Giovani entrou na do Arthur. E aí o Roger Guedes, cara, cometeu um risco danado, porque ele dá um carrinho numa jogada pelo Giovani pelo lado direito no finalzinho do jogo. Ele acerta a bola realmente, depois ele pega o Giovani, mas o árbitro em campo marca o escanteio, tem revisão de VAR, né? Mas não houve revisão para chamar o árbitro, até porque eu acho que não tinha mesmo. O Roger Guedes, só que ele correu um risco danado, porque se ele não acerta a bola, se ele pega só o Giovani, era pênalti. Ele deu um carrinho, vejam só, o Roger Guedes ajudando na defesa e o Giovani incomodando ali pelo lado direito. E aí o Navarro no lugar do Rony, como eu falei para vocês. Gente,
A diferença é grande, né? É um Palmeiras estabilizado contra um time sem treinador. Numa turbulência, numa crise, não tinha como ser diferente. O Corinthians até fez aquilo que pôde dentro da vontade, dentro da necessidade, dentro de alguns jogadores. Agora, é fato que é um time lento, é um time desorganizado, é um time que não definiu o modelo tático e que está tentando se encontrar contra um time que sabe muito bem como jogar, onde jogar, cada um na sua e a coisa funciona. É mais um clássico que o Palmeiras tem supremacia em relação ao Corinthians. E o Corinthians vem de 2 derrotas seguidas no Brasileiro, né? Venceu a primeira contra o Cruzeiro em casa, mesmo sem jogar tão bem, e aí dois jogos como visitante, Goiás e agora o Palmeiras, com 2 derrotas. Mas vai poder se classificar, vai poder se recuperar, evidentemente, na próxima rodada. Já o Palmeiras, vice-líder nesse momento, né, em termos de tabela aqui, né? Deixa eu até dar uma atualizada. Claro que a gente tem jogos nesse domingo, mas o Palmeiras consegue chegar a 7 pontos, né, nessas 3 primeiras rodadas. O Palmeiras que empatou com o Vasco, né, venceu o Cuiabá, empatou com o Vasco e agora vence o Corinthians, está se mantendo ali em cima. O Fortaleza venceu o Fluminense, né? Então o Fortaleza assumiu a ponta. Tem os mesmos 7 pontos, na verdade, do que o Palmeiras, então está acima nos critérios, mas tem muito campeonato ainda pela frente. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui sobre o técnico do Corinthians, que tem muita gente perguntando. Já fiz um vídeo, Roger Machado. E qualquer novidade eu trago aqui para vocês, tá bom? Deixa teu comentário, teu like, tua inscrição, eu volto na próxima. Tchau!